Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Então, mais um assunto para a gente falar, depois de termos conversado um pouquinho sobre o papel dos missionários na região. Então, como vocês viram na aula anterior, os missionários eles tiveram um papel muito importante no contexto da colonização. Foram eles os responsáveis pela pacificação de algumas tribos que estavam em guerra, contribuíram com o contato entre o colonizador português e o indígena e ainda tiveram fundamental importância dentro dos conflitos internos entre colonos e indígenas, por causa da escravidão, que é o nosso assunto de hoje, a escravidão indígena. Essa escravidão que aconteceu desde o primeiro momento da chegada dos europeus no Brasil. Eu gostaria que a gente fizesse uma volta ao passado, pegássemos aí nosso barquinho e fôssemos até a Bahia, onde tudo começa. Por que até a Bahia? Porque é lá que a história do Brasil tem início com a chegada dos europeus em 1500. Quando os europeus chegam no Brasil em 1500, eles têm um encontro com os nativos. Na época, eles foram chamados de tupiniquins, que a gente já conversou um pouco sobre isso. Quem eram esses tupiniquins? A grande maioria eram da parte ou da grande tribo, da grande concentração tribal, que a gente pode chamar, dos Tupi-Guarani. E entre esses Tupi-Guarani estavam os Tupinambá, e provavelmente foram esses indígenas que tiveram esse primeiro contato com o português. Mas esse primeiro contato ele foi pacífico, houve troca de presentes, aquelas quinquilharias que a gente já conversou, espelhos, galinhas, bijuterias, enfim, de um modo geral, com o indígena. Mas o que o europeu buscava, na verdade, eram os metais preciosos para alimentar a coroa portuguesa. De imediato, eles não encontraram esses metais preciosos, encontraram o quê? O pau-brasil. Então, aí inicia o trabalho indígena. Esse trabalho que é compulsório, que é escravo. Por que compulsório e escravo? Porque era o tempo inteiro, de manhã até a noite, cortando madeira para os europeus. Não bastasse cortar, ainda tinham que formar as toras, carregar até as feitorias, que eram aqueles armazéns que nós já conhecemos, que foram construídos à beira da praia para facilitar o embarque para Portugal. Então, a partir daí, esse primeiro momento de trabalho indígena, ele não vai ser visto pelos indígenas como escravo, até porque os indígenas não entendiam essa questão da escravidão, não sabiam o que era a escravidão, eles só vão entender mais tarde, a partir do momento que eles começam a entender a língua do europeu. E eles começam a entender a língua do europeu a partir justamente da catequese dos religiosos, dos missionários. Então, quando eles começam a ter esse entendimento de que eles estão sendo escravizados, que eles estão trabalhando indefinitivamente, sem nenhuma paga, porque eu quero que eles recebiam machados para cortar mais e mais madeira. Então, eles começam a fugir para o interior da floresta. E aí eles começam a ser caçados. E dá início à chamada Guerra Justa. As guerras justas, elas eram definidas, orientadas, liberadas pela coroa portuguesa e pelos colonos. A igreja dava o seu apoio porque ela precisava fazer esse resgate do indígena para catequizar, para ensinar a religião. Então, as guerras justas, elas fizeram parte desse contexto de escravização, como você queira, indígena. Dentro desse contexto de guerra justa, havia uma outra mentalidade presente, que era a chamada tropas de resgate. Quem fazia parte das tropas de resgate? O bandeirante, que era aquele que entrava na floresta, o homem corajoso, o herói português, que entrava na floresta para caçar esse indígena. Mas ele entrava sozinho? Não. Ele entrava com o indígena que ele confiava. Então, esse indígena que, para não sofrer as consequências da escravidão, ficava do lado do europeu, era com esse indígena que ele entrava na floresta para caçar os outros indígenas. Aí vocês me perguntam, então esse indígena ele não era escravo? Lamento informar, sim, ele era escravo.
Ele não passava de um escravo para o colonizador, embora na sua mentalidade, digamos assim, ingênua, ele achasse que ele não era escravo, porque ele não estava sendo massacrado no corte da madeira, mas ele era escravo sim. Então, esse indígena escravo, mas de uma forma mais leve, digamos assim, ele era o orientador, né, que hoje a gente chama de guia, o orientador desse colonizador dentro da floresta para caçar os outros indígenas. E era ele que ia dizendo, por aqui, por ali, não, por aí tem tribo canibal, por ali não dá, tem rio, por ali tem montanha, por ali tem serra. Então esse era o indígena da tropa de resgate, que nós também vimos no nosso assunto anterior. Nós falamos um pouquinho, quando falamos da escravidão indígena anteriormente, já nesse contexto que a gente já vai entrar, nós já vimos um pouquinho essa questão desse indígena que é colocado à frente para puxar esse escravo que vai ser capturado no interior da floresta. E aí vocês me perguntam, eles vinham soltos? Não, eles vinham amarrados um atrás do outro, né, mãos e pernas, que era para não ter jeito de fugir. E as crianças vinham agarradas às suas mães. Todo mundo era escravizado. E o que eles faziam com a terra desse indígena que eles capturavam no interior da floresta? Eles transformavam em fazendas de gado. Não se esqueçam que o objetivo principal dos colonizadores era a exploração do território. E como eles não encontraram ouro a priori, né, o que eles vão fazer? Vão cortar madeira, vão criar gado e vão fazer roça. Para cultivar arroz, para cultivar cana-de-açúcar, cacau, porque esse cacau que é do mato, né, aleatório, eles vão começar também a fazer as plantações, né, como é que eu posso dizer uma palavra para vocês? Uma plantação mais rigorosa, ali uma roça, né, um pezinho atrás do outro para facilitar a coleta depois do cacau. Então, tudo isso que você já tem uma noção é o que nós vamos falar a partir de agora, que é sobre o indígena, o nativo que vai ser escravizado pelos colonizadores e o papel que cada um teve nesse contexto. O colonizador, né, recapitulando, o colonizador tinha interesse na mão de obra, o indígena tinha interesse na sua liberdade, por isso fugia para o interior da floresta, e os catequistas, né, que eram os missionários, os padres, tinham interesse no ensino da religião. Mas eles não eram os bonzinhos também não, porque eles brigavam também com os indígenas por causa da terra. Eles queriam construir os seus aldeamentos, né, as missões jesuíticas, e assim acabavam entrando em conflito também com esse indígena. Então, a princípio é isso que eu tenho para dizer para vocês. Lá no MIT a gente vai escanear, né, revirar um pouco mais esse assunto, tirar todas as dúvidas para que não fique nenhuma dúvida e a gente siga um caminho tranquilo. Tá bom? Um beijo e até já!